Com placar de 5-2, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, condenou novamente o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do PL. Dessa vez, os ministros consideraram que Bolsonaro cometeu abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação e conduta vedada nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil, ocorridas em Brasília e no Rio de Janeiro, em 7 de setembro do ano passado. Pelo ilícito eleitoral, Bolsonaro recebeu a pena máxima possível de uma ação de investigação judicial eleitoral, que é a inexigibilidade por 8 anos. Assim, a contar de 2022, Bolsonaro não pode concorrer a nenhuma eleição nos 8 anos que se seguem. Além disso, ele foi condenado a pagar uma multa de R$425 mil. Mas o que essa nova condenação muda para o ex-presidente, se ele já estava inelegível por outra decisão da Corte Eleitoral devido à reunião com embaixadores, na qual questionou o sistema de urnas eletrônicas brasileiras? Essa é a pergunta. Além da multa de quase R$500 mil, Bolsonaro fica inelegível somente pelo tempo previsto na condenação anterior, ou seja, 8 anos. Como a condenação dessa terça é referente ao mesmo período eleitoral, o prazo de 8 anos também começa a contar em 2022. As penalidades não são cumulativas, ou seja, não soma um prazo com o outro, porque tinha gente falando, ele vai ficar 16 anos inelegível. Não, serão 8 anos. Agora, no entanto, Bolsonaro é culpado e condenado por 2 ocasiões. Por exemplo, o advogado de Bolsonaro, Sávio Melo, ele disse que essa nova condenação não se soma à inexigibilidade do outro processo do qual ele foi julgado. Então, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, destacou que, embora não exista a soma dos 8 anos de inexigibilidade, cada decisão é por si suficiente para manter os 8 anos. Por exemplo, se por acaso o réu, no caso Bolsonaro, conseguir anular ou alterar uma condenação, a outra será o suficiente para manter a inexigibilidade. Foi o que ressaltou. Quer dizer, meteram mais uma, né, doutora? Para garantir mesmo que ele não saia pro ano 2026. É mais ou menos isso? Tá fechado o microfone, doutora. Olha, Santiago, é uma insegurança jurídica tão grande, porque qual foi o crime que o Bolsonaro cometeu? Infelizmente, não foi encontrado até agora nenhum crime mesmo. Qual foi o crime? Ele roubou aí os cofres públicos, furtou, não teve crime nenhum. Infelizmente, o primeiro foi uma reunião que ele fez, usou indevidamente a fala na reunião, e o outro agora, mais recente aí, foi o do 7 de setembro. Quer dizer, o presidente da República não pode comemorar o 7 de setembro. Ele tem que ficar em casa, ou então ele não pode abrir a boca no dia do 7 de setembro. Existiu crime, me desculpa, até quem não gosta do Bolsonaro tem que entender que não houve nenhum tipo de crime. Essa é a minha opinião, e sou uma cidadã e eu posso falar o que eu penso. Isso está na Constituição Federal. Agora, ele não pôde falar, então ele ficou inelegível, mas para garantir a inelegibilidade dele, ele foi condenado pela segunda vez, se ele conseguir se livrar da primeira ou da segunda, né? Ele fica aí esse período de 8 anos, de 2022 até 2030. E é um medo, né? É um medo dele sair candidato, infelizmente, mas ele pode indicar alguém, né? Com certeza ele irá indicar uma boa pessoa, caso ele não consiga aí a procedência dos seus recursos, que eu tenho certeza que tem excelentes advogados que irão recorrer, mas a gente já sabe quem é que vai julgar, né? Infelizmente, esse é o Brasil. Ô, Galvão, eu gostaria de saber de você, a doutora falou algo que é muito importante, claro que ela deu todo o parecer jurídico, que é o que a gente precisa entender, por isso que a gente traz aí profissionais renomados para que nos amparem nesses assuntos, que não são poucos, né? Mas, ao mesmo tempo, isso aí parece que vai fortalecer ainda mais o Bolsonaro, é a impressão minha. Avaliar. Não consigo avaliar se isso vai ajudá-lo ou certamente prejudicar, está prejudicando, mas soa um tanto de arbitrariedade. Agora, se isso vai ajudá-lo, vai enaltecer a posição dele, ele também não vai se vitimizar, acredito eu, é o que acontece, né? Quando
Agora ele vai ser caçado, procurado, a caça às bruxas está aberta. E ele, né, é a principal vítima aí desse pessoal todo, infelizmente. Ô, Sidão, eu quero saber de você. A gente nota que ele deixou um legado bom aí, né? De pessoas que pensam como ele. Né? A gente vê o governador Tarcísio, a gente vê o próprio governador Zema, de Minas Gerais. Tem outras pessoas que acabaram indo para o lado dele também, pessoas que estão somando. Ele fez bastante deputados, senadores, enfim. Parece que veio uma gama boa de pessoas. Você acha que nessa próxima eleição, porque pelo que a gente vê, ele está inelegível mesmo. Se ele conseguir reverter um processo, o outro com certeza não vai ser revertido, porque a gente está vendo qual que é a posição de quem vota, né? Mas quem que seria o sucessor, se fosse as eleições do dia de hoje, quem seria o sucessor natural de Bolsonaro para presidente da República? Santiago, é estranho falar, né? Assim, você vê que, ao contrário do PT que não conseguiu formar um outro líder que não fosse igual o Lula, porque assim, querendo falar a verdade, o Lula foi um cara que conseguiu conquistar o Brasil e tem que se tirar o chapéu para ele, se é mentindo, se é enganando, ele tem que tirar o chapéu para ele. Ponto. No caso do Bolsonaro, ele criou muitos caras bons. Vou te dar exemplo. O Zema, em Minas Gerais, é um bom governador. O Mourão, que é senador hoje, foi vice-presidente, é um bom político. O Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, é um excelente político, tem se mostrado isso. Um cara totalmente preparado, pronto para assumir qualquer desafio em relação ao nosso país. Ele pegou um desafio grande, que é assumir o estado de São Paulo, que é governar São Paulo, que é a locomotiva do mundo, né, do Brasil. E aí, o que aconteceu nesse intermédio aí, o Santiago? Criou-se esses monte de líderes. Tem a própria esposa do Bolsonaro, a Michele, que é uma pessoa que, ao contrário da Janja, onde ela chega, ela é ovacionada, as pessoas respeitam ela pela postura, pela forma que ela se comporta e tal. Então, assim, é relativo falar, mas se criou-se várias lideranças, viu? E que ambos, eu acredito que se assumirem esse compromisso com o Brasil, farão grandes coisas pelo nosso país. Tenho certeza que melhores do que o que está agora.